Olha, gente, vamos falar agora sobre ensino superior. O governo federal reduziu o orçamento da Universidade Federal do Piauí, um anúncio que foi feito pelo presidente Lula neste ano já. A universidade anunciou medidas para contenção de gastos. Aqui no estúdio já estou recebendo o pró-reitor de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal do Piauí, professor Marcos Lira. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Aline. Satisfação estar aqui debatendo essa tão importante temática com você. Sim. A gente sempre se espanta, né, se assusta quando esses cortes são anunciados para a educação, para o ensino superior, principalmente, que tem tido esses anúncios ano após ano. A Universidade Federal, há pelo menos 9 anos, tem recebido todos os anos algum tipo de contingenciamento, de corte. E para resolver essa situação, para conseguir manter os serviços, é preciso fazer concessões, é preciso fazer cortes de gastos. Quais são esses principais cortes que já foram decididos? Você tem razão, Aline. Se a gente olhar a série histórica, ao longo dos últimos anos, precisamente desde 2014, que a gente vem acompanhando sucessivos cortes no orçamento das universidades. Então, para este ano, nós tivemos a redução da ordem de 6,3 milhões, daquele que estava previsto 6,3 milhões a menos. Então, isso vai impactar principalmente assistência estudantil, na ordem de 1,4 milhões aproximadamente. Uma outra área importante, a área da pesquisa. Na assistência estudantil, assim, para as pessoas de casa entenderem melhor, quais são os prejuízos? Assistência estudantil, a gente está falando de restaurante universitário, transporte eficiente, a questão da residência universitária e as bolsas de assistência estudantil que mantêm tantos jovens na universidade. E são essenciais esses serviços, principalmente para quem é do interior, para quem é de outros municípios e vem para cá contando com esse serviço para estudar e para vencer na vida. Importantíssimo, até porque vem na educação a possibilidade de ascensão social. Então você precisa ter moradia, você precisa ter alimentação e a assistência estudantil tem esse papel importante. E fora isso, o ensino técnico. Então a gente tem acompanhado com muita preocupação e, como você bem falou, nós precisamos nos reinventar diante de tudo isso. A professora Nadir tem procurado os nossos parlamentares em busca de emendas parlamentares. A gente teve a garantia de uma emenda parlamentar de R$2 milhões que vai dar uma amenizada na melhoria de um restaurante universitário e aí a promessa de mais uma outra emenda, mas a gente precisa olhar, pensar fora da caixinha e não só ficar dependendo dos recursos do MEC, porque a gente já sabe, uma certeza que a gente tem é que vamos ter corte, isso é ruim para a gente. Serviços de pesquisa também, a parte de pesquisa também vai ser muito impactada? Sim, porque a gente tem os laboratórios dependem de infraestrutura. Infraestrutura a gente está falando de equipamentos, de máquinas, da energia elétrica para fazer esse laboratório funcionar, porque muitas vezes são equipamentos pesados que demandam um grande gasto com energia. Nossa conta de energia, para você ter uma ideia, em mês é de aproximadamente R$1 milhão. Só a nossa conta de energia. Então a gente está desenvolvendo novas estratégias de atacar também essa dor, que é uma dor grande, a nossa de energia, com a implantação do sistema de energia solar, com o ingresso no mercado livre de energia, porque a gente tem uma redução importante da ordem de 25%. Então nós precisamos nos reinventar, não tem outro segredo. Segurança também na Universidade Federal do Piauí. É um campus muito grande aqui, o de Teresina, porque tem outros campos também, mas o campus de Teresina, só se a gente lembrar aqui, teve um caso emblemático que foi a morte da estudante de jornalismo Janaína durante uma festa, foi dentro do campus e não teve como não fazer essa ligação com a deficiência na segurança dentro do campus. Então, isso também é uma preocupação? Isso afeta a segurança, não tenha dúvida, que um dos serviços prestados que a gente tem na universidade é o serviço de vigilância e de segurança. Agora, no que se refere à segurança, é claro que não resolve, mas ameniza, é o aspecto da iluminação. Um ambiente que está bem iluminado, claro, não vai resolver, mas inibe um pouco. Então, a gente tem agora uma dotação orçamentária para compra de novas lâmpadas, para iluminar áreas que hoje estão escuras, porque a escuridão atrai, né, essas práticas. Não resolve, repito, mas vai dar uma amenizada. Mas se a gente tiver o comprometimento maior do orçamento, o serviço de segurança fica comprometido, não tenho dúvida disso. A gente está falando de manutenção de serviços. Então, é impossível se pensar em modernização de equipamentos, de investimentos na própria infraestrutura com um corte desse tamanho, né? Você disse tudo, eu vou te dar um exemplo. TI, a gente precisa investir todo ano. A gente tem quase 5 anos que não é feito investimento em TI na universidade. Então, do que a gente tem do orçamento da universidade, só 3,5 milhões são destinados para investimento. O que é investimento? É eu poder fazer um aporte de recursos em infraestrutura.
metade desse recurso vai ser para TI, porque a nossa TI está agonizando. Os alunos sofrem na época de matrícula. E se a gente não tiver uma TI que funcione, a universidade vai parar. Então, a prioridade agora foi TI, e aí a gente vai ter que fazer essa mágica de priorizar aquilo que é essencial. Em meio a tantas notícias ruins, negativas na Universidade Federal, que está com uma nova gestão, à frente a professora Nadir, que tomou posse neste ano, com muitos planos, projetos, e já foi impactada com uma notícia negativa como essa. Existe alguma perspectiva de mudança de cenário frente a essa informação desse corte? Sim, a professora Nadir retornou de Brasília hoje. Ela participou da reunião com os reitores do Brasil todo. Os reitores do Brasil todo estão irmanados no sentido de fazer essa busca junto ao Ministério da Educação no sentido de reaver esses cortes. Então, trago aqui uma boa notícia que ela pediu que eu trouxesse, de que há um aceno positivo do Ministério da Educação de fazer essa recomposição dos 6,3 milhões ao longo de 2025. E a gente espera que isso se concretize. Tomara, viu? Vamos ficar aqui na torcida e acompanhando também o desenvolvimento da Universidade Federal do Piauí, que é uma das instituições de ensino superior mais respeitadas, né, do Nordeste, e uma das do Piauí também, de mais respaldo também aqui para o nosso estado, e a gente tem que prezar muito por isso. Muito obrigada, professor. Bom trabalho para vocês, boa sorte. Nós que agradecemos, estamos à disposição.